Bom, dando continuidade aqui, então, pessoal, a próxima palestra ela seria realizada pelo professor Nardi, porém ele teve alguns problemas pessoais e não pôde comparecer hoje, uma pena. Porém, a professora doutora Beatriz Cortella se prontificou para substituir ele. Ela fez uma palestra hoje, vai fazer hoje, ontem vai fazer uma hoje também. Ela é docente do Departamento de Educação e o título da palestra vai ser Ensino de Física, Possibilidades de Atuação do Licenciado e Área de Atuação na Pós-Graduação. Muito obrigado pela presença, Bi, e por poder se colocar à disposição para substituir o professor Nardi. Claro, esse é um compromisso sempre nosso, né, do nosso grupo, de estarmos sempre juntos, né, na licenciatura em Física, que é o nosso maior campo de trabalho aqui dentro da universidade. Então, por motivos aí pessoais, o professor Nardi não pôde vir, e eu espero poder substituí-lo à altura, né? E aqui eu não sabia tantos detalhes, né? Quantos bichos eu tenho, né? Então eu vou começar a dar os trotes esse ano, já que eu não fiz isso na época adequada, né? Então, esperem aí, professores, que eu vou fazer essa parte logo, logo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui brevemente a minha apresentação e conversando, né, com o professor Nardi, que nem o Fabiano já falou, né, da representatividade dele na área, né, de ensino de física, e ele gostaria muito de estar aqui, e aí ele me passou alguns elementos para que eu pudesse apresentar, e espero que fique legal. Então, eu vou tentar compartilhar aqui, pessoal, e vocês falam para mim se está tudo ok, porque eu, a partir de agora, não vejo mais vocês, né? Pelo menos saber se vocês estão vendo o slide, e quando eu trocar o primeiro slide, vocês só me avisam que está correto, tá bem? Pode ser assim, Giovanni? Tá dando para enxergar assim. Deu uma travada para mim, é para quando mudar de slide o primeiro para avisar se deu certo? Isso, deixa eu ver se mudou. Tá bom. Então tá, o título, né, da palestra do professor Nardi era o ensino de física e quais são as possibilidades de atuação do licenciando e a área de atuação na pós-graduação. Então, como a gente tem aqui alunos tanto do primeiro ano quanto os mais experientes, né, a gente vai aqui compartilhar alguns pontos e a gente está aí aberto para conversas depois, tá bom? Meu e-mail está na tela. Se alguém quiser, depois pode me mandar perguntas ou então conversar um pouquinho. Mudou o slide, Giovanni? Não mudou, professora. Não? Não. Então, deixa eu fazer de outro jeito. E agora, tá aparecendo? Agora apareceu. Tá. Então, eu sou uma estudiosa de políticas públicas, né? E uma delas são os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, que são, assim, a minha atenção maior que a docência no ensino superior. Então, retomando aqui, né, do projeto político-pedagógico do curso de vocês, né, quais são os possíveis campos de atuação que vocês podem ter? Então, de maneira geral, os físicos no estado de São Paulo, aqueles formados em física, não atuam no ensino fundamental público, mas no privado eles podem atuar nas aulas de ciências do ensino fundamental, principalmente nos últimos anos do ensino fundamental, quando tem os conteúdos de física e química no oitavo e nono ano. Também estão aptos a ministrarem aulas no ensino médio, né, nas disciplinas de física e como substitutos em outras, desde que tenham carga horária compatível. Podem trabalhar também em espaços não formais, como museus, como observatórios, em espaços não formais, museus de ciência. Podem trabalhar também produzindo materiais didáticos, softwares, tanto ligados ao ensino como à física mesmo. Podem trabalhar com a divulgação científica, né? Essa aqui é uma Ô, revistinha Bia, da... desculpa te interromper um minutinho. Você está colocando de propósito no modo não apresentação, porque para a gente não está aparecendo o modo de apresentação.
Eu tô Eu com o não estou seguro verde. colocando porque ele não está passando, não sei por Ah, quê. tá. Desculpa. Não, nada, é que eu tentei aqui, como não conseguiu mudar o slide, eu estou apresentando assim. Está muito pequenininho, pessoal? Dá para ver bem, professora. Tá bom? Desculpa aí, mas eu estou com esse problema aqui no meu slide. Eu vou tentar colocar de novo no modo apresentação, ver se vai. Vocês estão vendo o modo apresentação? Sim, Não, tá. professora, estamos vendo. Não. Não, né? Alguém não está vendo? Então, estou tentando de novo. Então, voltando aqui, pessoal, o que é possível, né? O campo de atuação para aqueles que fazem a licenciatura aqui na Unesp, nesse campus. Atuar como professores no ensino fundamental e médio, trabalhar nos espaços não formais, como museus e museus de ciência, observatórios, trabalhar com materiais didáticos, produção de softwares, trabalhar com a divulgação científica, essa aqui é uma revista da Sociedade Brasileira de Física voltada a crianças, que é muito interessante, e também atuar como professores no ensino superior, e também ser pesquisadores na área de física, como o professor acabou de mostrar para a gente aqui, o trabalho que ele tem feito. Então, o que eu vou falar um pouquinho hoje é a pós-graduação na área de ensino de ciências, tá? Então, esta aqui é a página do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, e aqui vocês encontram várias informações. Este é o prédio, né, que a gente tem ali perto dos laboratórios que o professor Grandini estava falando, um pouquinho antes. Nós temos o prédio onde funciona praticamente a pós-graduação, né? E todos esses elementos que vocês encontram aqui, vocês têm informações que possam levar vocês a fazer o curso. E também conversando com os professores que atuam nesse programa, que é a professora Sandra Bragatti, o professor Roberto Nardi, o professor Rodolfo, né? E eu também atuo nesse programa de pós-graduação em Educação para a Ciência. Então, eu estou passando aqui hoje alguns dados referentes ao programa que tem a ver com elementos que possam interessar vocês, né? Então, o programa de pós-graduação em Educação para a Ciência tem esse símbolo ali ao lado, né? E ele é um dos 5 pioneiros na área de ensino, que na CAPES ela tem áreas. A área 46 é a área de ensino. Então, ele surgiu com outros 5, por exemplo, o professor Maurício Petrucola, o professor Marco Antônio Moreira, o professor Roberto Nardi, e outros professores montaram esses primeiros programas, que é uma área multidisciplinar, né, na área de educação para a ciência. E o nosso programa, ele já foi nota 6, agora ele está nota 5, né, nós estamos em novo processo de avaliação. Ele iniciou em 1995 com um ciclo de seminários, que era um tipo de uma especialização no início, lato sensu, e que depois foi crescendo bastante. Atualmente, o ciclo de seminários ainda tem anualmente, né? É um evento de extensão que fez o ano passado, fez os seus 25 anos, né? Seu jubileu. Nós temos uma revista, que é a revista Ciência e Educação, que ela é classificada como A1 na área de ensino, né? As revistas têm essa numeração de acordo com o grau de representatividade, né, da mesma. O curso do mestrado acadêmico, ele começou em 1997 e o nosso doutorado em 2003. Atualmente, a gente tem 40 docentes, orientadores, 6 linhas de pesquisa, que foram aquelas que o Fabiano elencou para vocês, e até o momento nós formamos entre 600 mestres e doutores que atuam em várias regiões do país e também no exterior, né? Como é que é a etapa de seleção para o nosso mestrado e para o nosso doutorado? Até a gente ficar muito feliz, porque são muitos alunos da física
que nós temos nos nossos cursos. No caso, o Fabiano, né, que foi nosso aluno, a Jéssica, o Christian, o Lucas, a Vivian, como chama mesmo o namorado da Jéssica? Já já eu lembro o nome dele. O Augusto, o Raul. Então, nós temos muitos alunos da física que fazem o mestrado e o doutorado conosco ali no Programa de Educação para a Ciência. Nós temos duas provas obrigatórias, ambas eliminatórias. A primeira é uma prova de redação sobre temas relacionados ao ensino de ciências ou de matemática, né? Na prova 2, é uma prova escrita de conhecimentos específicos relativos ao ensino de biologia, de física, de matemática, de química, no caso de formados em biologia, em física, em matemática e em química. E para aqueles que são formados, são pedagogos, eles fazem uma prova voltada às ciências exatas e da natureza, né? Existe uma prova de língua inglesa, não é a proficiência ainda, porque a proficiência acho que é o TOEFL, né? E essa é uma prova apenas classificatória, de domínio da compreensão da língua. E depois há uma entrevista, que faz uma arguição do candidato sobre o seu projeto de pesquisa e também sobre o seu currículo. Todas essas etapas, o aluno não tem ainda um orientador. O orientador ele é determinado pelo programa, né, pelo conselho do programa, e todos fazem uma prova de maneira não identificada, né? Eles recebem um código e somente quem trabalha na secretaria é que tem acesso ao código e à pessoa, né? Os avaliadores, quem corrige as provas, não tem esse conhecimento, né? E eu peguei aqui esses temas, pessoal, só para que vocês tenham ideia de que temas podem ser trabalhados no nosso programa. Eu peguei isso do Simpósio Nacional do Ensino de Física, que é o SNEF, um evento da Sociedade Brasileira de Física, né? E vocês veem aí praticamente 16 linhas, e olhem de trás para frente, a gente tem ali ética, afeto, diversidade, cultura e arte, políticas públicas, que é onde eu atuo geralmente, equidade e inclusão, questões culturais, divulgação científica, história e filosofia da ciência. Então, todos esses temas, vocês vão encontrar orientadores que estão dentro das linhas de pesquisa do nosso programa, né? Então, para falar um pouquinho mais sobre o programa, eu trouxe aqui uma pesquisa de mestrado que eu orientei, da aluna Amanda Alt. Ela defendeu em 2018. E por que eu trouxe esses elementos? Para mostrar para vocês como é que é o perfil do nosso programa, qual é a empregabilidade do programa, quais são os focos de interesse, qual é o perfil dos alunos egressos, que tipo de pesquisas são feitas, né? Então, essa pesquisa da Amanda, vocês vão encontrar ela, quem tiver interesse, está lá na página do programa, na biblioteca do próprio programa. O sobrenome dela é Alt, Amanda Godoy Alt. E ela fez uma pesquisa de caráter exploratório, né, um estudo de caso, com base em documentos, e ela foi de natureza quantitativa. Qual foi o foco dela de interesse? Os egressos do programa de pós-graduação, tanto mestres e doutores, desde 1997 até, aqui tem um erro, até 2014. Por que ela parou em 2014, tendo defendido em 2018? Porque era o tempo de formação da nova turma de doutores, senão ela não conseguiria captar esse período, né? Ela utilizou relatórios da CAPES, na área 46, disponíveis no site do próprio programa, e a plataforma Lattes para encontrar o perfil desses pós-graduandos. E para análise de dados, ela usou aportes da cienciometria, que é uma técnica, que eu coloquei ali um referencial, que é o professor Júlio Razeira, que escreveu sobre isso, tem trabalhado sobre isso.
Então, o que que a Amanda praticamente fez, né? Ela fez um levantamento de dados em documentos e sites e também na plataforma, tentando levantar os dados de todos os docentes, sexo declarado, formação inicial, quando que eles iniciaram o curso, quando eles terminaram, qual era o título da pesquisa, quem eram os orientadores, e principalmente qual é o campo atual de atuação desses profissionais. Então, ela estabeleceu com isso uma unidade de caso, né? Qual é o perfil profissional do egresso do nosso programa, e tanto para seleção, análise e interpretação de dados, ela utilizou essa técnica ligada à cienciometria. Tá? Então, esses são os dados que eu sistematizei aqui do programa. Então, em azul clarinho, você tem o mestrado, em cinza claro, você tem o doutorado. Então, você vai vendo aqui que há uma oscilação muito grande. Por quê? Porque quando não há na turma, não atinge o mínimo necessário, você não chama as pessoas, né? Não é porque todo mundo prestou e tem pouco concorrente que ele vai ser chamado. Por vezes, a gente teve, que nem em 2011, apenas 9 doutores, em 2008, só ingresso de 9 doutores, doutorandos, né? Então, há essa oscilação, né? Durante esse período que a Amanda analisou, nós havíamos formado 562 profissionais num período. 379 eram mestres, a maioria mulheres, um perfil mais feminino. Já os doutores, esse perfil ainda era feminino, mas ocorre aquilo que a gente chama de solos pegajosos ou mesmo de tetos de vidro, que acontece muito com as mulheres, né? Que o professor fez uma brincadeira ali, né? Que para a mulher é o primeiro sutiã, é o que marca, e para os homens o primeiro artigo, né? Para mim, o artigo A1 foi um diferencial, né? Na minha vida também marcou muito, mas as questões de gênero marcam muito, né? No sentido de que as mulheres, solos pegajosos, essa analogia, porque as mulheres ficam muito mais tempo em posições menores ou posições mais inferiores na hierarquia do trabalho do que os homens, ficam mais tempo ali. Por isso chama-se solos pegajosos. E tetos de vidro, porque elas visualizam a possibilidade de ascensão dentro da carreira, mas existe entre elas e a posição superior um teto de vidro que as segura para baixo, que tem a ver com as relações de poder dentro dos próprios departamentos, dentro das próprias academias. Né? Quanto à formação inicial dessas pessoas que chegam ao nosso programa, a maioria delas fez universidades públicas, demonstrando que esse tipo de formação possibilita o acesso ao ensino, à pós-graduação de melhor qualidade. 46% desse grupo tinham uma segunda graduação e 37,04% tinham também uma especialização. A maioria dos nossos alunos vem das ciências biológicas, 35%. 24 vem da física, 15 da matemática, 10 da química, 10 de outros cursos, por exemplo, da psicologia, que vão fazer algo ligado ao ensino de ciências. Tem, por exemplo, da área de engenharia, que vai trabalhar no ensino de ciências. E pouca, 1,6 do curso de pedagogia. E desse 1,6, 100% são mulheres. Por quê? Porque os cursos de pedagogia foram ficando muito femininos. E o que a literatura aponta? Quanto mais feminina é uma profissão, de certa forma, menos valorizada ela é. Isso é uma característica. Né? Então, quando você olha, por exemplo, o departamento de física, você vai ver que ele é majoritariamente
masculino. O de química é majoritariamente masculino, aqui no nosso campus. O de biologia é mais dividido. De matemática é mais dividido. São relações de poder estabelecidas, né? E quem estuda um autor que eu gosto muito, que é o Bourdieu, ele escreveu um livro muito interessante que chama O Homem Acadêmico, né? O Homos Acadêmico. E é muito interessante a gente entender essas relações de poder. Na minha turma de física, por exemplo, eram poucas as mulheres. Aqui a gente às vezes encontra mais mulheres, porque é uma outra geração já, onde a gente tem um grau de mulheres universitárias muito mais alto do que da minha geração, por exemplo, né? De maneira geral, olhando só os doutores, no período do doutorado, que é 2003 a 2014, o que os dados da Amanda apontaram? Que 81% deles estavam atuando no ensino superior, seja em universidades, sejam em faculdades, localizadas em diversas regiões do país. A maioria mulheres, né, mas não uma maioria esmagadora, muito próxima, ali 52 para 47, sendo que 26,51% atuam na própria Unesp, né? 6% estão nos institutos federais. Se a gente somar esses 6 com os 81, a gente tem praticamente 87% dos egressos atuando como formadores no ensino superior, praticamente público. 10% continua na educação básica, 2,28% em centros educacionais. E por que eu coloquei ali dados da plataforma Lattes, sobrenome Mulheres Asterisco? Porque esse é um problema das mulheres na plataforma Lattes, que era a fonte de informação da Amanda. Mulheres, quando se casam, por vezes trocam o sobrenome e fica mais difícil encontrá-las. E o mesmo acontece quando se separam. Elas retiram o sobrenome e as suas produções ficam ali perdidas por um grupo que não conhece essas pessoas. Então, muito do que a gente teve dificuldade de encontrar, às vezes, dados, tinha a ver com as mulheres. Então, vale uma lembrança a todos que querem ser pesquisadoras, que escolham aí como que vão fazer os seus casamentos, né, em relação a nomes, para que possam preservar a sua identidade enquanto pesquisadoras, né? De uma maneira mais específica, a gente escreveu um artigo falando só dos resultados dos físicos, daqueles que fizeram ou licenciatura ou bacharelado em física e que eram doutores. Esse trabalho foi publicado no EPEF, que é o Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, que é um evento da Sociedade Brasileira de Física. E aí a gente foi fazendo um recorte desses dados para mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Então, dos 185 doutores formados entre 2003 e 2014, 45 tinham como primeira graduação a física, seja a licenciatura, seja o bacharelado. Então, eles representavam 24,32% desse total. Majoritariamente masculinos. Diferente de quando a gente vai ver na biologia, que a gente tem trabalhos para biologia, para matemática, para química, né? A química também é majoritariamente masculina. Então, você veja que físicos, como a professora Denise, como eu, como a professora Lígia, como a Marinha, né? Quanto tantas professoras que vocês conhecem, nós fazemos parte de uma minoria, né? Desses 45, nós conseguimos localizar pela plataforma Lattes 38, né, representando ali praticamente 84,5% do total que a gente tinha de 45. Desses 38, 31 atuavam no ensino superior público, que é mais difícil de entrar, que exige um grau maior, né, de exigência para currículo, para provas que vão ser feitas, mostrando que o programa tem preparado bem esses alunos, né? Desses 31,
11 trabalham na própria Unesp. E desse grupo, nós temos 60% de homens, 40% de mulheres. Contando com esses 4 que atuam em universidades privadas, né? Em escolas de ensino superior privadas. Então, dessa quantidade, a gente vê 92% trabalhando no ensino superior. 3 deles estavam trabalhando na educação básica. Também a maioria homens. Onde eles trabalham? Praticamente 57% na região sudeste, 21% na sul. Quando você olha a região centro-oeste, nordeste, Distrito Federal, você vê que você vai tendo menos gente nessas regiões. Então, por isso que a gente faz muito projeto dos Ginkers, que são programas de pós-graduação que trabalham juntos de estados diferentes, visando a formação de profissionais, de pesquisadores em outras regiões do país. E grande parte desse grupo, uma parte desse grupo, 5,4%, a gente encontra na Colômbia, alguns deles trabalharam como reitores de universidades na Colômbia, né? Analisando o trabalho deles, pessoal, o que a gente vê? Que é um perfil, no caso dos licenciados em física, majoritariamente masculino, que atuam principalmente no ensino superior, com pesquisas voltadas para o ensino de física, dentro da formação inicial, explorando temas ligados, à maioria, com linguagens, né? Em linguagens, conteúdos específicos da física e elaboração e ou análise de materiais didáticos. São pesquisadores que atuam em diversas regiões do país e no exterior, né? E voltando ao ponto, dos 45 doutores graduados em física, 38 foram localizados, 92 atuam no ensino superior, sendo que 81 e 57 em instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, e mais ou menos 29% deles atuam na própria universidade, né? Então, com isso, pessoal, o que eu gostaria de dizer, né? E eu termino com isso a minha fala, né? Para que vocês tenham tempo para conversar com a gente depois. Mando sim, viu, Graef? É o Grandini, né, que pediu, mando sim. E eu vou parar a minha apresentação para que a gente possa conversar, né? Os meus alunos sabem que eu procuro fazer minhas apresentações, às vezes, mais breve, para a gente poder conversar um pouquinho. Apesar de saber que a gente fica meio tímido, né? Não quer conversar muito, né? Falar muito, mas às vezes é um momento para a gente mostrar isso, né? O que eu vejo nas questões de gênero, para mim, elas são muito caras. Por quê? Porque são coisas que a gente tem que começar a enfrentar, né? A gente pensar como é que está sendo formadas as pessoas, né? Que oportunidades elas estão tendo para acesso na carreira, né? Porque isso não tem a ver só com uma boa formação, tem a ver com as possibilidades que vêm depois, né? E no caso do meu nome, né? Eu tenho o sobrenome do meu marido, né? E eu brinco com ele, eu falo, se por acaso a gente se separar depois aí de quantos anos, o sobrenome fica comigo, porque não tem como abrir mão dele, porque faz parte de toda a minha referência, né, na vida. Então, pessoal, gostaria aí que vocês conversassem um pouquinho, né, porque a gente tem um tempinho aí, né, Giovanni? Tem, Bia, a gente tem 5 minutinhos. Isso. Professora, eu tenho uma pergunta com relação ao processo seletivo para pós-graduação. Para mim não ficou claro, aquela prova sobre física, biologia, pedagogia, ela é específica para o formato do participante? Né, do Isso. perfil do participante? Quando você faz sua inscrição
Denison, você faz assim, eu sou formada em física, então você vai fazer a parte específica da física. Agora, a prova 2, ela é de conteúdos ligados ao ensino, esse todo mundo faz a mesma, Entendi, professor. Muito obrigado. tá? A Marina pediu para ressaltar a importância da licença maternidade no Lattes. Porque a pessoa, às vezes, você não produz nada, as pessoas acham que você parou de trabalhar, e na verdade não, você está cuidando de outros interesses. Por exemplo, eu estava conversando isso, na pandemia, o que acontece? Eu vou dar um exemplo meu, Bia. Eu voltei para minha casa. O que passou a ser costume? Eu sou responsável de tudo novamente. Então, além de eu dar a minha aula, eu volto a arrumar a casa, lavar, passar, cozinhar. Eu sou responsável pela família novamente. Coisa que antes, por eu estar mais próxima da universidade, alguém fazia isso por mim. Agora, na pandemia, não. Então, isso volta a ser responsabilidade minha. Então, a minha produção, a minha responsabilidade enquanto pesquisadora, o meu trabalho praticamente triplicou. Por quê? Porque passa-se a entender que na quarentena é responsabilidade da mulher voltar a cuidar dos seus familiares. Sejam dos pais, por serem mais velhos, sejam dos filhos. Integralmente, sem escola. São questões interessantes. Uma vez falaram assim para mim, eu achava mesmo que a gente podia ter aula em casa, né? Que os pais poderiam ser responsáveis pela educação dos filhos. E aí eu pergunto, e quem vai ficar em casa dando aula para a criança? Sempre alguém fala a avó. Ou seja, ninguém falou o pai. Estão responsabilizando novamente uma mulher, colocando ela em casa novamente, quando ela já tinha tido a oportunidade de ascensão social. Então, quando essas coisas, elas voltam a dizer que é a mulher que vai ficar em casa cuidando da criança novamente. As avós, os avós, né? Mesmo os maridos que nos ajudam, você tem pais e mulher é vista como cuidadora da família. Então, os pais, os avós, os tios acabam sendo uma responsabilidade muito dela, seja para fazer o mercado, seja para levar ao médico. E tudo isso volta a mulher em relação à casa de novo, né? Sim, Gabriela, já foi obrigatório a gente ter que colocar o nome do marido, hoje não é mais. Até o marido pode pegar o nome da gente, se ele quiser. Teve um comentário do João Lucas, um pouco mais para cima, que eu acredito que seja uma dúvida muito presente nos alunos que estão ingressando, inclusive foi uma dúvida minha quando eu ingressei, que era não saber que fazer licenciatura não necessariamente implica em você trabalhar dentro da sala de aula. Você pode trabalhar em outros espaços, como o observatório, como o museu, não necessariamente. E se vocês olharem o projeto pedagógico do curso, tem lá muito do que vocês podem fazer, é que vai modificar agora, mas da forma como ele ainda está, vocês vão ver tudo que vocês podem fazer. Trabalhar em espaços não formais, no Instituto de Astronomia, atividades virtuais, tem tanta coisa interessante para fazer, tem muita coisa legal, né? A licenciatura lhes permite isso. Por quê? Porque trabalha com o ensino, seja ele em espaço formal, que é a escola, espaços não formais, como os museus, e informais, quando você trabalha em instituições, por exemplo, de fundo, às vezes, religioso, alguma coisa. Tá? Sim, sim, Grandini, isso mesmo, a gente estava vendo esses dados outro dia. A maioria são licenciados. Bom, pessoal, eu terminei a minha fala, viu? Vocês fiquem à vontade, se depois quiserem ir conversando. Sim, acredito que agradecer, Bia, de novo, pela presença, poder complementar aqui nosso workshop novamente. Muito obrigado. E
Bom, eu espero ter ficado à altura do que, pelo menos, o professor Nardi faria, né? Porque ele é lá o nosso maior referencial, né? Ah, com certeza. E vão ter outras oportunidades para ouvir o Nerd falando. Sim, isso mesmo.